Hello, welcome to class. So, today we are going to talk about California Dreaming. É uma música gostosinha, antiga, mas já regravada inúmeras vezes. E é uma música que a gente ouve constantemente em filmes, filmes e séries em inglês. Ela é uma música que vocês vão ouvir com frequência. Quase um hinozinho, né, americano. California Dreaming, nós estamos falando de dream, sonho, né? E dreaming, né? Então, está sonhando com o quê? Sonhando com a Califórnia. Então, eu deixei o título que eu encontrei no Vagalume, no Letra Sonho Californiano, mas eu particularmente não gosto muito dessa tradução. Eu acho que sonhando com a Califórnia, vocês vão ver que eu acho que faz mais sentido, né, na música. Quem escreveu a música foi Michelle Phillips e o John Phillips. Eles faziam parte de uma banda que era The Mamas and the Papas, que se dissolveu depois, mas eles fizeram assim algum sucesso nessa época. Nós estamos falando lá de 1963, então você acha que a música ela é bem antiga. E ela tem uma letra simples, mas que, como eu falei, ela virou assim como se fosse um hino, né? O sonho californiano, ou sonhando com a Califórnia, é o que a maior parte dos Estados Unidos sonha. Por quê? Então, aqui a gente tem como que surgiu, né, a letra, né? Como que eles escreveram a letra. Então, in a 2002 interview with National Public Radio, Michelle Phillips explained how this song came about. Então, em 2002, uma entrevista, ela explicou, né, como que eles escreveram a música. It was 1963. Então, foi lá, 1963, and she was newly married with John Phillips. Newly married é recém-casada. Eles tinham recém-casado. They were living in New York City. Eles estavam morando em Nova York. Which was having a particularly cold winter. E quando eles mudaram, né, para Nova York, naquele ano, estava fazendo particularmente muito frio. Normalmente, Nova York é uma cidade fria, mas nesse ano especificamente estava mais frio. At least by Michelle's standards. Ao menos, né, pelos padrões da Michelle. Isso é aquilo que a gente observa também, né? O frio é relativo, né? O frio é relativo. Algumas pessoas sentem mais frio, outras não. Algumas pessoas já estão mais acostumadas com o frio. Então, a Michelle, as she was from sunny California, ela era da Califórnia, sunny, ensolarada, né? Então, Califórnia, quando a gente pensa em Califórnia, a gente vai pensar em sol, a gente vai pensar em praia, em surf, em calor, em deserto. Essas coisas todas que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa em Califórnia. Quando a gente pensa em Nova York, Nova York é uma cidade mais cinza, é uma cidade mais fria, e tem neve, essas coisas todas. Então, para ela, Nova York estava fazendo realmente muito frio, né? Para os padrões dela. Então, o John, que era o marido dela, would walk around the apartment at night working out tunes. Eles cantavam e escreviam músicas, né? Então, ele ia ficar andando, né? Would walk around in the apartment, né? Trabalhando nas músicas dele. And one morning, brought the first verse of the song to Michelle. E uma manhã, ele trouxe o primeiro verso para Michelle, desta música. It was a song about longing to be in another place. Era uma música que falava sobre longing to be, era querendo. Esse longing sentindo muita falta, né, de um outro lugar. Que era o que estava acontecendo com ela, né? Ela estava em Nova York, mas ela estava assim, né, esse frio todo e tal, sonhando com
para a Califórnia. And it was inspired by Michelle's homesickness. Homesick é saudades de casa, nostalgia de casa, é quando você viaja e você fica pensando assim, mas lá em casa, mas lá em casa, mas onde eu morava, onde eu morava. Essas coisas todas que isso a gente chama de homesick. I am homesick, homesickness. É uma nostalgia, uma saudade de casa. Então, a música, vocês vão ver que ela descreve um passeio, né? Ou uma observação da Michelle em Nova York, né? E longing, né? Pensando, né, em ir para Califórnia. Ela foi, como eu comentei com vocês, ela foi regravada várias vezes. Existem algumas versões, como sempre, quando há regravação, algumas mudancinhas, né? Mas a lógica é basicamente a mesma. So, all the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Super simples a letra, como eu comentei com vocês. All the leaves are brown. Então, ela está andando em Nova York e o que ela está observando? Todas as folhas são marrons, estão marrons ou são marrons. And the sky is gray. E o céu está cinza. Isso é uma... É claro que Nova York também tem os seus dias ensolarados, né? E muito quentes, inclusive, verão de Nova York é bem quente. A gente, inclusive, vai ouvir algumas notícias assim de 40 graus em Nova York. Mas de outubro até abril, que é a maior parte do tempo, vai estar frio, as folhas vão cair, vai ter neve, vai ser mais cinzento. Então, tem sol, sim, mas a maior parte é essa ideia, né, de uma coisa menos colorida, né, menos energia. Então, ela está andando e ela observa, né? All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk. I've been, presente perfeito, né? Quer dizer, eu saí, tá? Eu saí para uma caminhada. I've been for a walk. E que dia que era? Né? Pela descrição dela, on a winter's day. Vocês vão observar que, às vezes, vocês vão ouvir que eles estão falando on a winner's day. Por que winners? Porque o T, depois do N, a gente já conversou algumas vezes, que ele é opcional. Igual quando a gente fala 20, a gente pode falar 20, ou a gente pode falar 20. Se eu falar 22, ou eu posso falar 22. Por que eu posso falar 22? Porque o T veio depois do N, e em alguns casos, o T depois do N, ele é opcional. Você pode falar ou não. Então, aqui também eu posso falar winter, on a winter's day, ou on a winner's day. Winners on a winner's day. Okay? Let's repeat. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Alguns detalhezinhos de pronúncia. Walk, não pronuncia L. Walk. And the, não pronuncia esse D e depois aqui. And the. Não vai, a gente vai fazer and the. Não, é and the. Esse D não vai pronunciar. And the sky is gray. Eventualmente, vocês vão ver a palavra gray, sim, escrito com A e às vezes escrito com E, tá? Normalmente, no inglês americano, a gente escreve com E, no inglês britânico, a gente escreve com A, e eu tenho a tendência, às vezes, de fazer as duas coisas, né? Sem pensar muito, acabo, às vezes, escrevendo com A, às vezes, escrevendo com E. Mas, existem essas duas opções. I'd be safe and warm if I was in LA, California, dreaming on such a winter's day.
Então, I would be, esse D aqui é a abreviação do would. I would be safe. Eu estaria segura. And warm, e aquecida. If I was in LA, se eu estivesse em Los Angeles, tá? Los Angeles, na Califórnia. Então, ela está pensando, né? Está andando ali no frio, né? No inverno cinza, pensa, eu estaria segura, né? Porque não estaria passando frio, nada, né? E aquecida se eu estivesse em Los Angeles, em LA. E aqui a gente tem um erro gramatical. Lembra, eu já comentei com vocês isso, que alguns erros gramaticais, a gente sempre procura coisa chamada perfeição, quando a gente quer falar em inglês, e essa perfeição, ela não existe, né? A língua é uma coisa muito viva, que muda muito, e que é usada para expressar o sentimento de cada pessoa. Então, o que a gente vai ter que entender? Se eu estou fazendo um teste, uma prova, eu preciso saber as regras gramaticais. Quando eu estou falando, eu preciso me comunicar. E existem alguns errinhos, que são os mesmos erros que a gente comete em português também, né? Que tem, ninguém se importa muito, né? E esse erro aqui é a conjugação desse verbo, I was. Verbo to be, no passado, a gente conjuga I was, tá certo, ó. I was here yesterday, eu estava aqui ontem. I am here today, I was here yesterday, eu estava aqui ontem. Se fosse you are here today. Se fosse ontem, you were here today. Então, o verbo to be no passado, a gente tem duas formas, was e o were. Tudo bem até aí? O problema é esse if, esse condicional. Quando eu digo se eu estivesse, na verdade a gente muda um pouquinho o tempo verbal também. E aí em inglês fica sempre were. If I were in LA. Essa seria a conjugação correta desse verbo. If I were in LA. Aqui ele usa was, tudo bem? É bem comum. Isso é eu sempre digo assim, aquelas pegadinhas que pega todo mundo, né? Inclusive os que falam a língua nativa. Que a gente está tão acostumado com I was, de repente é if I were, né? Então, é normal, é comum, a gente vê bastante isso. California dreaming, né? Sonhando com a Califórnia. On such a winter's day. Esse such é uma ênfase, é muito parecido com o so. Quando a gente usa o so, oh, it's so beautiful. Mas isso de very, né? So beautiful, é tão lindo, né? Então, o so, ele intensifica. Só que o so, ele só intensifica adjetivo. So nice, so good, so beautiful, so expensive. Quando eu tenho uma coisa, aí eu uso such, tá? Such a, então tem a mesma ideia do so, ele vai intensificar. This boy, or this car, is so beautiful. Este carro é tão bonito. This car is so beautiful. Mas se eu mudar e disser assim, a beautiful car, eu estou falando do carro, que é bonito. Então, eu vou dizer o quê? Such a beautiful car. It's such a beautiful car. É um carro tão bonito. So, this car is so beautiful. Este carro é tão bonito. It's such a beautiful car. It's such a cold day. É um dia tão frio. It's such a special moment. É um momento tão especial. Tá? This is so special. Isso é tão especial. It's such a special moment. Ok? E aqui, ele está falando do dia. Né? É um dia tão de inverno. Né? On such a winter's day. É um dia bem de inverno. É um dia de inverno de verdade. Such a winter's day. Let's repeat.
I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretended to pray. Stopped, tá faltando I ali na frente, né? I stopped into a church. Eu parei em uma igreja. Por que into e não in? Porque o into e o in têm mais ou menos a mesma ideia, mas o into significa movimento. Não é dentro, mas para dentro, em direção a, né? Então, ela estava caminhando, I passed along the way. Então, ela estava caminhando e passou na frente de uma igreja, in front of a church. And stopped into, ela parou lá dentro, ela entrou na igreja. I stopped into a church. I passed along the way. Eu passei pelo caminho que ela tinha saído para dar uma caminhada. Well, I got down, né? To get down, get up é levantar. Get down, abaixar, descer, né? On my knees, nos meus joelhos. Ou seja, eu me ajoelhei. Eu fiquei de joelhos, eu me ajoelhei. And I pretend to pray. E eu finjo rezar. Né? Então, mais ou menos o que a gente imagina aqui. A gente vai ver no próximo a estrofe também. Em dias muito frios, a igreja é muito aconchegante, né? Então, muitas pessoas, às vezes até que não tem para onde ir, alguma coisa assim, elas acabam entrando nas igrejas para se proteger do frio, né? E o que a gente vai fazer na igreja? Se quer ficar ali na igreja, tem que fazer alguma coisa. Então, vai rezar, né? Então, o que ela fez, né? Passou na frente da igreja, tá frio e tal, vou entrar, entrou, passou pelo caminho, entrou, né? O que a gente faz na igreja? Get down on your knees, fica de joelho e, né? Faz de conta, finge que está rezando, né? Aqui a gente vai observar que ela está falando sobre passado. I got down on my knees, eu me ajoelhei. Mas aqui ela diz, and I pretend to pray. Teria que estar no passado aqui também, né? And I pretended to pray. Em algumas versões, a gente vê pretended com o ed, e às vezes a gente ouve em algumas coisas também usando pretended no passado. Mas, às vezes, dá para usar assim também, e é aquilo que a gente falou, regras, né? Inglês escrito, uma coisa, gramática, uma coisa, fala é outra. Por quê? Porque como eu já tenho passado na primeira frase, obviamente, essa aqui é passado também. Então, mesmo não estando no passado, já está implícito que isso é passado também. Então, eu coloquei aqui, e finjo rezar, mas eu poderia dizer e fingir rezar. Ok? Let's repeat. Esse stopped, som de T no final. Ok? I stopped. Tá bom. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees. And I, sem o D. And I pretend to pray. You know the preacher likes the cold? He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. You know the preacher. Preacher é o pregador, é quem prega, é o pastor, é o padre. Aí, para cada igreja, a gente pode ter um nome específico, mas o preacher é o que vai pregar a palavra. Então, you know the preacher likes the cold. Você sabe que o pregador, o padre, o sacerdote gosta do frio. Por que ele gosta do frio, que a gente estava falando antes? Porque as pessoas vão se
vão para a igreja para se proteger do frio, e aí acaba rezando, e acaba encontrando paz, e essas coisas todas, né? Então, os pregadores gostam. Porque he knows I'm gonna stay. Ele sabe que eu vou ficar aqui. Né? I'm gonna stay. California Dreaming, ela tá ali, em vez de rezar, tá sonhando com a Califórnia. On such a winter's day, um dia de tão inverno. Né? Aqui também vocês vão observar que nessa versão que a gente vai ouvir, ele não fala esse S aqui. Isso é mais um erro gramatical, porque como nós estamos falando sobre the preacher, é ele, né? É uma pessoa só, tem que ter esse S, mas vocês não vão ouvir esse S ali, ele cantando, não. E em algumas letras, a gente vê que ele não aparece, nem na letra da música aparece mesmo. You know the preacher like the cold. Veja que aqui vai aparecer he knows, com S, aqui tá certinho, I'm gonna stay. Let's repeat. You know the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. E aí, repete. Eu falo, vocês repetem. All the leaves are brown. And the sky is gray. I've been for a walk. On a winter's day. On a winter's day. If I didn't tell her I could leave today, California dreaming on such a winter's day. Então, aqui de novo uma condição. Se eu não tivesse dito a ela, né? Se eu não tivesse falado, I could leave today. Eu poderia ir embora hoje, livre no sentido de sair, de deixar, de ir embora. Né? Se eu não tivesse dito a ninguém, né, a ela, eu poderia sair hoje, eu poderia ir hoje, partir hoje. California dreaming on such a winter's day. Let's repeat. If I didn't tell her, I could leave today. California dreaming on such a winter's day. E aí, continua e terminamos. Uma letra